beijo aqui. Que alegria ver vocês. Carolzinha, Angelina, Vera. Fabi! Valdemir, Tânia. Nossa, Tânia. Caramba, Tânia, quanto tempo. Leila, minha querida Leila. Marisete. Oi, Marisete. A Marisete é de longe também, viu, Veridiana? Como é que vocês estão? Bom, todas que estão chegando agora, que sejam bem-vindas aqui no meu coração. É com muita alegria que eu recebo vocês todas. Eu sinto que vocês vão sair daqui hoje com o coração transbordando de amor, mas não amor por mim, não, viu, gente? O amor pelos sistemas de vocês, pelas crianças que estão aí em volta de vocês. São 8h07, né? Eu falei para vocês que eu iria começar às 8h05. A Luana... Cadê a Luana? Deixa eu ver. A Luana não tá, filha? A Luana tá com um problema na câmera dela. Acho que ela tá tentando resolver. Ah, tá. Bom, a todos os professores e professoras, pais, mães que aqui se encontram, terapeutas, sejam todos bem-vindos. Parece que as pessoas ainda estão chegando. Então, eu sugiro que a gente converse um pouquinho mais assim, para a gente começar a aula para todo mundo. Se vocês não se incomodarem, a gente pode até tentar terminar em uns 10 minutinhos antes. Aline, você está me ouvindo? Você me ouve, Aline? Acho que a Aline não está me escutando. A Aline podia sair e entrar de novo. Dá essa sugestão para ela, Veridiana, por favor, porque ela não está... Eu acho que ela não está conseguindo me escutar. Gente, vocês me enxergam bem? Então tá bom. Estou muito feliz de ver vocês todas aqui. Muito feliz. Nós vamos começar já já. Eu tenho aqui algumas alunas minhas já. Carol, a Marisete, a Leilinha e mais. Eu acho que de alunas, por enquanto, só estão essas aqui no momento. É um horário também, né, meio ingrato, né, para quem chega em casa e precisa cuidar das crianças. Não é verdade, gente? Aí eu peço para ficar de câmera aberta, sentada, sem pijama, né, sem prato na mão. Que mulher chata! Que Fabiana chata! Mas sabe o que é, gente? Nós já tivemos um problema já de pessoas mal intencionadas entrarem no Zoom e dar um susto na gente. Pessoas que eu digo assim, rapazes, né? Um rapaz. Na verdade, foi um rapaz. Então, eu acho melhor a gente ficar assim. E outra coisa, quando a gente fala de olhar sistêmico, pensamento sistêmico, a gente tem que estar muito conectado. O que eu vou ensinar para vocês é pura conexão. A gente vai aprender aqui, nós vamos aprender aqui a nos conectar, mas nos conectar no profundo. Ah, quem chegou aí, ó. A Luana chegou para me apresentar, gente. Luana. Ela está conectando o áudio. Thalita, seja bem-vinda. A Thalita, eu sei que ela está lá com o nenê dela lá, o pequenininho dela lá. Ainda não, Aline? Vem aqui falar oi. Oi, Aline. Oi, Thalita. Oi, amor da minha vida. Oi, meu amor. Oi, lindo da tia Fabi. Oi, amor. E você também quer falar oi? Oi, Thalita. Essa daí eu não conhecia, não. É minha sobrinha. Ah, coisa mais linda, gente. Cheia de bebês.
Então tá bom, olha, Fabiana está aqui para você, tá, Thalita? Aproveite. Beijo. Então tá bom. Então vamos lá. Luana, tá me ouvindo? A Luana, ela tá com... a Luana está com dificuldade mesmo para entrar lá na... A Luana, ela é do Metafórum, que é o instituto que vai fazer a minha formação presencial agora em São Paulo, no feriado de Tiradentes, com certificação internacional. E a Luana, ela queria estar conosco aqui para assistir a aula. Ela queria me apresentar para vocês, mas eu já estou me apresentando, né, gente? Bom, para quem não me conhece, para quem hoje estava no Instagram, olhando lá, e que busca uma mudança, que já está cansada de ver tanto sofrimento nas escolas, as crianças sofrendo, e vocês também estão em sofrimento. Então, eu acho que vocês sentiram é como se a gente sentisse assim uma ponta de esperança, né? De alguma coisa diferente, de alguma coisa que pudesse mudar toda essa realidade, e vamos apostar nisso aqui. Vamos olhar para isso. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje. E eu vou falar um pouquinho. Boa noite, César Neves, meu lindo, seja bem-vindo. E Luana, você tá me ouvindo, Luana? Solta seu áudio, por favor. Você está com o áudio desligado. Ô, Lu, enquanto você tenta ligar, eu estou me apresentando já. Tá bom, meu amorzinho? Então tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fabiana Marçal de Oliveira, eu sou psicóloga, e há 10 anos, mais ou menos 10 anos, eu trabalho com constelações familiares. Só que de uns anos para cá, eu acho que eu trabalho com as constelações há 10 anos, e o meu neto hoje tem 10 anos, e eu acho que quando o meu neto estava ali fazendo 4, 5 anos, eu comecei a dar um olhar mais importante para ele dentro da escola. Porque eu queria entender o que é que estava acontecendo com ele dentro da escola. E aí eu pensava, por que eu posso auxiliar tanta gente com as constelações e não consigo auxiliar essas crianças dentro da escola? Por que esses professores, por que o João tem que passar por essa situação com esses professores nesse momento? O que acontece? Qual é a dinâmica? E aí nesse momento, eu resolvi tirar um pouco o meu foco das constelações e começar a olhar e buscar algo sistêmico voltado para a escola. E foi aí que eu conheci Marianne Frank. Marianne Frank, hoje, ela deve ter aí, perto dos 90 anos. Ela escreveu esse livro, eu vou indicar esse livro para vocês, que é o Você é um de Nós, de Marianne Frank. É um livro que introduz vocês no pensamento sistêmico. Então, aqui, Marianne, ela está explicando que lá no começo, né, lá quando ela era mais jovem, ela levou a pedagogia sistêmica. Depois eu tiro uma foto e coloco no grupo para vocês também, tá? Levou a pedagogia sistêmica, mas como as constelações. Então, entrou mais fortemente na escola as constelações através de Marianne Frank. Passado um tempo, Angélica, que tinha uma universidade no México, ela conhece o Hellinger, Bert Hellinger, na Espanha,
assiste um seminário dele, e aí dá um clique nela, fala, eu preciso levar isso que eu estou vendo aqui para o CUDEC, para o México. E a Angélica vai para o México e ela desenvolve um conceito na universidade pedagógico todo voltado para este olhar sistêmico. E Angélica foi minha mestra, é minha mestra, ela é a minha referência, não só de pedagogia sistêmica, mas de amor. A Angélica, ela ensina para a gente o amor. E não é um amor raso, é um amor profundo, e é isso que eu quero e que eu venho trazer para vocês. Bom, eu fiz um slidezinho aqui para vocês, para a gente começar a olhar para uma coisa, e eu quero que vocês entendam assim, essa aula que eu vou dar para vocês, ela não serve só para os professores, nós temos que entender assim, pedagogia sistêmica como educação sistêmica. Então, é algo que serve para todos. Aline, meu amor, vá tentando funcionar seu som, desliga, tenta ligar o celular ou o computador. Se você não conseguir, a gente depois manda aula para você assistir. Não fica preocupada, vai tentando, tá bom? Onde é que eu parei, gente? Bom, estava falando para vocês que eu fiz um slide aqui. Eu vou mostrar um slide para vocês que eu fiz para tentar explicar para vocês. E através disso que a gente vai ver agora, como se fosse um ponto inicial para a gente chegar na pedagogia sistêmica, tá? Eu tenho muita coisa para falar para vocês. Eu estava olhando aqui hoje, meu Deus, por onde eu vou? O que eu faço? Eu preciso mostrar tudo, mas não vou ter tempo de mostrar tudo, mas eu vou tentar plantar esta semente. As sementes já estão aqui para serem plantadas aí no coração de todas vocês, tá bom? Todos vocês, tá? Então, eu vou abrir aqui, vou compartilhar uma tela com vocês. E no final, a gente pode conversar, trocar algumas experiências. Espera só um minutinho, que a Fabiana é um pouco atrapalhada aqui. Muito bem. Vocês conseguem enxergar essa tela? Conseguem enxergar? Sim. Ok. Bom, isso que vocês estão vendo aqui, eu não sei se todo mundo conhece isso que vocês estão vendo aqui, mas isso são os 4 pilares da pedagogia. São os 4 pilares da educação. É como se essas regrinhas fossem as regras que precisam ser seguidas para que você seja um bom professor, um bom pedagogo. Isso são regras que a Unesco traz para a gente e que vem nortear o trabalho do professor, do pedagogo. Ok. Então, eu não vou falar de todas essas regras, mas eu quero falar de uma, pelo menos, hoje. Vou falar de todas aqui primeiro, rapidinho, e depois nós vamos falar de uma especificamente, tá? Então, eles falam que o pedagogo ele tem que ensinar a criança, né? Ele tem que estar para a criança possa aprender a conhecer, e o aprender a conhecer é o beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida. Então, nesse beneficiar-se aí que a gente vê, é como se a gente precisasse, assim, ter um jogo de cintura para que essas crianças, para que todos os jovens possam se interter no nosso estilo de ensino, no modo como nós ensinamos. Então,
aprender a conhecer seria ensinar com criatividade, para que essas crianças possam querer aprender tudo isso que vocês têm para ensinar. Ok. Aí, nesse item, a gente já tem aí uma questão que precisa ser olhada sistemicamente. Ok. Aprender a fazer. Para eu aprender a fazer, qual é a ideia aqui? É que se desenvolva as potencialidades de cada ser. Aí já tem uma outra questão que está ligada com o olhar sistêmico. E eu vou explicar tudo isso para vocês. Então, quando eu preciso, né? Quando eu estou num lugar, preciso aprender a fazer, e que a meta seria desenvolver as potencialidades de cada ser, de cada indivíduo, eu preciso dar disponibilidade para isso também. Eu preciso dar um campo aberto para isso, para essa pessoa, para essa criança, poder desenvolver essas potencialidades. Então, eu tenho que dar, é como se eu estivesse dando um ok para ela, seja quem você veio ser com as suas potencialidades. Aprender a conviver. Compreender o outro e respeitar as diferenças. Então, veja só, o professor ele vem ensinar a criança a desenvolver as suas potencialidades e vem ensinar a criança a compreender o outro e respeitar as diferenças. Muito bonito isso, na verdade. Tudo isso é muito bonito. Tudo isso é muito lindo. Aprender a ser. Reconhecer quem somos diante do mundo. Então, o professor, o pedagogo, ele vem auxiliar, e os terapeutas, auxiliar a criança a se reconhecer diante do mundo. Olha como tudo isso é algo idílico, eu diria. Como tudo isso é muito necessário, mas qual é o caminho para a gente chegar nesse mundo ideal? Qual é o caminho, gente? Então, vamos lá. Eu vou tirar o slide, porque eu quero ver vocês. Eu preciso ver vocês. Porque eu não estou conseguindo enxergar vocês aqui. Eu só vejo 4 pessoas aqui embaixo. Então, eu vou tirar esse slide aqui para poder enxergar vocês melhor. Então, nós vamos falar disso, desse desenvolver as potencialidades, compreender o outro, reconhecer quem somos diante do mundo. Ok, tudo isso é muito bonito. Agora, eu pergunto para vocês, como professores, como pais, como terapeutas, como é que nós vamos fazer isso se nós não conseguimos, muitas vezes, desenvolver as nossas potencialidades? Se nós não conseguimos encontrar o nosso lugar no mundo, se nós encontramos dificuldade para compreender as diferenças. Eu acho muito bonito. Uma vez me chamaram no colégio aqui em Santos para eu criar um projeto, porque era obrigatório, tornou-se obrigatório que as escolas fizessem treinamentos de habilidades emocionais com as crianças. E aí eu fui chamada para fazer esse projeto, e existe um projeto pronto já, algo que já está formatado. Só que no meu projeto eu incluía o olhar sistêmico, e aí elas me questionaram, mas que parte é essa aqui que eu não estou entendendo? Essa é a parte mais importante. Como é que eu vou ensinar uma criança a ter habilidade emocional se eu não tenho? Como é que eu vou ensinar uma criança
a ter amor por um colega se eu não tenho por ela? Ela me irrita. Esse meu aluno, ele me irrita profundamente. Então, como é que eu posso ensinar algo que eu não tenho? Então, a pedagogia sistêmica, ela vem auxiliar vocês. A Aline está perguntando se tem como enviar no WhatsApp. Eu não sei o que ela está perguntando, verifique com ela para mim. Então, a pedagogia sistêmica, ela vem auxiliar a vocês a tirar um peso gigante que vocês têm carregado para cumprir esses 4 pilares que foram entregues a vocês e que vocês precisam dar conta. Mas como é que eu vou dar conta de uma coisa que eu não consigo nem trabalhar em mim? Que eu não trabalho em mim, Fabiana. Então, o que a pedagogia sistêmica ela vem trazer para a gente? Leveza. Leveza. Ela vem mostrar para você que você pode enxergar tudo de um outro lugar. De um lugar de menos responsabilidade e aí sim auxiliar essas crianças a aprenderem e estarem conectadas com todos esses pilares maravilhosos, idealizados, idílicos que estão aí. Em primeiro lugar, a pedagogia sistêmica, ela vem auxiliar você. Ela vem auxiliar você a entender o seu contexto. O seu contexto familiar. Então, olha só. Eu fiz um monte de anotação aqui, tá, gente? Eu tô com... Eu não sei se vocês já ouviram falar de Gardner, Howard Gardner. Vocês já ouviram falar de Gardner? Que ele vem trazer o conceito das múltiplas inteligências. E ele fala que uma criança ela está mais inclinada para as matemáticas, ou a outra para os desenhos, a outra para a música. Então, Gardner ele vem trazer isso, e isso é um refresco para as crianças. É como se ele estivesse falando assim, olha, gente, nem todo mundo sabe fazer tudo. Uns sabem jogar futebol, o outro são cientistas, o outro são matemáticos, os outros são poetas, e tá tudo certo do jeito que é. Ok. E isso foi maravilhoso, porque tira esse peso, um pouco do peso de cima das crianças, mas as crianças ainda continuam com o peso. E aí vem o olhar sistêmico, o pensamento sistêmico, e ele vem trazer uma outra inteligência, e é essa que eu quero mostrar para vocês, que é a inteligência transgeracional. E o que é que a inteligência transgeracional ela fala para a gente? Não existe só a vontade de querer jogar um futebol, ou ser um músico, ou ser um matemático. Existe por trás disso um contexto familiar. As crianças, elas vêm, como nós, com um contexto familiar. Neste contexto familiar, este contexto ele vem cheio de limitações, ele vem cheio de padrões. Então, todos nós aqui, e vamos entender assim, ó, gente, todos somos crianças. De 0 a 100, 100 e poucos anos, todos nós aqui somos crianças. Então, nós somos as crianças do nosso contexto sistêmico, do nosso contexto familiar. A criança, ela, quando chega em sala de aula, se numa sala de aula tem
20 crianças, você tem que entender que ali está chegando 20 famílias. 20 contextos diferentes que estão chegando para você dar conta. Como é que é um olhar de uma escola que nós tínhamos antigamente, que é a escola que nós temos que respeitar e honrar, mas como é que era o olhar da escola? 20 crianças sentados, cada um na sua carteira, todos com o mesmo uniforme, ninguém pode reclamar de nada, ninguém pode falar nada, todo mundo tem que fazer o que o professor manda, e ninguém pode sair daquele script que já está certo. Ninguém pode se rebelar, ninguém pode ficar querendo toda hora sair da sala. As crianças, elas têm que ser obedientes. Só que é pré-requisito, talvez, para um professor saber lidar com essa diversidade. Então, um vai ficar quieto, o outro vai levantar, a outra vai falar mais com a boca, a outra vai querer ficar passeando lá fora. Por quê? Porque cada um vem de um contexto familiar diferente. E cada um vem com as suas limitações, implicações. A criança, gente, ela chega na sala de aula com implicações sistêmicas. Depois eu vou ver se dá tempo de eu falar um pouco das implicações para vocês. Então, eu não posso ter um olhar que tinham os professores, os nossos amados professores do passado. Hoje, com todo esse conhecimento, com todo esse presente que está chegando, toda essa informação que está chegando, a gente pode ser e estar mais leve em sala de aula. Porque o que está acontecendo é os professores estão adoecendo, e as crianças estão adoecendo junto com os professores. Porque ninguém está dando mais conta de tanto peso que se carrega na escola. Olha só, a escola e a casa, entre escola e casa tem que ter uma ponte segura para a criança. Então, a criança sai de dentro da casa dela e ela vai para a escola, neste caminho, buscar a mesma segurança que ela tem na casa dela. Se ela não tem segurança na casa dela, não importa. Mas ela sabe que neste caminho ela vai chegar lá e ali ela busca também o quê? Segurança. Quando ela não encontra segurança nem aqui e nem aqui, essa criança surta, não é isso? Surta. Por que a gente vê tanta criança surtando? Porque ninguém está dando conta do que está acontecendo com as crianças. A criança está surtando. Ok, isso é um fato. Nós temos que olhar para isso, dando agora alguns passos para trás. Porque só dando uns passos para trás é que nós vamos conseguir lidar e auxiliar essas crianças. Qual é e qual vai ser o caminho para eu auxiliar essas crianças, para nós auxiliarmos essas crianças? Olharmos para esse outro lado da ponte, enxergarmos esse contexto limitado dela, muitas vezes, que também temos, e colocar, olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, Fabiana, mas colocar este contexto do jeito que é no seu coração. Nós não podemos mais a família reclamando dela.
Ah, essa criança é assim porque esse pai não presta, porque esse pai bebe, porque essa mãe é isso, porque essa mãe é aquilo. Se nós continuarmos a olhar para esse contexto com julgamento, nós perdemos essas crianças, gente. Então, a pedagogia sistêmica, ela vem ensinar o quê? Quando eu falo a pedagogia do amor, ela vem ensinar você a amar. Independente de quem seja, de como seja, ela vai ensinar você a amar. Amar essa criança do jeito que ela chega para você. Ela chega opositor, desafiador, coloca ela no seu coração. Ela chega TDAH, coloca no seu coração. Ela chega com déficit, com hiperatividade, coloca ela no seu coração. Ela chega como autista, ela chega querendo quebrar tudo. Coloca ela no seu coração. Quando a gente faz esse movimento em nível de alma, essa criança sente o nosso amor. A gente pode auxiliar essa criança sem se envolver no problema dela, depois de ter dado esses passos para trás, olhar com distanciamento amoroso e tomar do jeito que chega para você esta criança. Olhar para essa criança do jeito que ela chega e tomar ela no coração do jeito que ela é. As crianças, gente, elas são... É como se elas fossem o chão de fábrica. No olhar sistêmico, a criança, ela é o chão de fábrica, é ela que faz o trabalho difícil. Então, olha só, entendam uma coisa. Se a criança faz o trabalho difícil, se ela faz o trabalho duro, e vocês estão também vindo de um contexto limitado, e muitas vezes nós precisamos olhar o nosso contexto, curar o nosso contexto. Estas crianças, elas vêm por nós projetar o que a gente precisa enxergar. Então, eu vou contar, se a Veridiana me permite, eu vou contar vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu com o João, com o meu neto. O João, ele estava indo para a escola e a professora pegava muito no pé dele. Ele tinha 5 anos de idade, ele era pequenininho, ele era a criança mais linda do mundo, mas para ela olhava para ele, ela via a pior coisa do mundo. Todo dia a Veridiana ia buscar ele na escola e ela falava, olha, o João hoje fez não sei o quê. Aí no dia seguinte, olha, o João hoje, olha, todo dia reclamação do João. Todo dia. E aí eu falei um dia para... E a Veridiana nessa época não estava bem, passando por uns problemas. E aí eu peguei e falei, e ela falava, mãe, não aguento mais, todo dia chegar lá, e ela falando mal do João, falando mal do João. E eu estava fazendo, por coincidência, nessa época, uma formação com a Angélica, e eu comentei com a Angélica, ela falou, vamos olhar o João. Vamos fazer um movimento sistêmico para olhar para o João. E quando eu coloquei a professora e o João no campo, num movimento de constelação, né? O João, ele estava representando uma parte desta professora que ela não queria enxergar. Então, o que acontecia? Toda vez que o João chegava na escola, ela olhava para o João e falava, eu não quero olhar para isso. Eu não quero olhar para essa parte que eu queria. Eu não gosto disso. E aí, ela viu um monte de defeito no João e reclamava do João. E aí, a Angélica fez um movimento lá para liberar essa identificação com essa parte que não era boa. E eu lembro que no dia seguinte, a Veridiana falou, mas você não acredita, eu estava indo para a escola hoje, o João passou num mato lá no jardim, lá na rua, viu uma florzinha uma florzinha de mato, assim, de jardim, e falou,
Ô, mãe, posso levar essa florzinha para minha tia? E aí ele levou a florzinha, e eu acho que essa florzinha, gente, foi um start para uma cura aí naquele relacionamento, porque depois daquele dia eu nunca mais vi a professora reclamando do João. Então, eu queria que vocês tentassem lembrar quem é a criança que mais te incomoda. Ou quem é a pessoa que mais te incomoda. Porque essa pessoa que mais te incomoda, gente, é a pessoa que está aí projetando a sua parte que precisa ser vista. E não dá mais para a gente olhar de um lugar cartesiano, mecanicista, egoísta muitas vezes, olhando só para o nosso umbigo, enquanto a criança está ali querendo mostrar para você, olha para mim, que eu sou, muito provavelmente eu sou a cura dos seus problemas. Só olha para mim com mais amor. A criança, ela sempre vai estar a serviço. Sempre. Agora, qual seria o nosso papel nessa história toda? Quando alguém vem fazer uma formação comigo, eu falo para elas assim, olha, o que vocês precisam? Um caderno para anotar de vez em quando algo, uma caneta e uma caixa de lenço. Traga uma caixa de lenço, porque nós vamos trabalhar você com as suas partes que precisam ser vistas. Você com aquela sua criança, aquela história que está na moda agora, criança interior, existe. É uma criancinha que é a sua criança, que está aí dentro de você, que sofreu um monte de coisa, e nós vamos trabalhar essa criança aí, para que você não fique enxergando no seu aluno a sua criança. As crianças, gente, elas já vêm implicada com seus sistemas familiares. Ela já vem com emaranhamentos sistêmicos do seu contexto. Então, quando ela faz esse caminho, que ela sai, é como se ela saísse da casa dela com uma mochila, assim, ó, com um monte de implicação. Eu já estou aqui carregando um monte de peso pelos meus pais, pela minha família. Aí ele faz esse caminho, chega na escola e fala, pronto, agora eu vou ter que carregar também os pesos da minha professora, do meu professor. Porque nós olhamos e projetamos o que é nosso. Dentro dos exercícios, das técnicas, né, que a Angélica ensina, ela ensina uma técnica que a Luana adora, que é a técnica das cores. E as cores é uma técnica que nós fazemos, que nós podemos fazer assim no começo de um ano, para identificar aonde está a implicação de cada criança. Então, eu vou falar a implicação. Qual a tua cor, Carol? Amarelo e rosa. Amarelo e rosa. Eu vou falar da sua cor. Posso, Carol? Pode, Fabi. Eu vou até mostrar aqui para elas. A Viviane, uma aluna minha, olha lá, amarelo e rosa. A Viviane, uma aluna minha, ela fez os super-heróis, as crianças heroínas, para a gente trabalhar, e aí ela fez o amarelinho e o rosa. E o que seria uma criança amarela e uma criança rosa? Então, como é que nós fazemos esse exercício? Nós temos aí um jeito de encontrar qual é a sua cor, nós fazemos uma atividade para você encontrar a sua cor, tem uma conexão, tem toda uma preparação de campo, nós encontramos a sua cor, e o campo, que é isso que nós trabalhamos muito, é perceber o campo, é o que eu estou chamando vocês para fazerem, comecem a perceber o campo, comecem a perceber aquela criança que está te incomodando, percebam o campo. Uma pergunta que vocês vão fazer a partir de agora é: aonde está o amor dessa criança? Para onde essa criança está olhando com tanto amor que ela não relaxa?
O que é que ela está querendo salvar? Quem ela está querendo salvar? E vocês sempre vão ter uma resposta. Então, falando somente da implicação dela em casa, com seu contexto familiar. Então, a Carol, ela está para os sonhos do papai. Então, a Carol, ela é a filhinha do papai. É a menina que vem para o pai estar feliz na vida. Então, é como se ela falasse assim, pai, se depender de mim, a sua vida vai ser só felicidade, porque eu vou ser a melhor filha do mundo. É aquela menina que se enfeita toda, é aquela menina que fala com todo mundo, fala pelos cotovelos, é aquela menina que não se dá bem, às vezes, com a mamãe. Por quê? Porque ela está entre o pai e a mãe. Então, ela está pelo papai. Então, ela já tem esta implicação. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês, usando ainda esta implicação. Se o pai não está bem, se o pai está doente, se o pai está com um problema de trabalho, sei lá. E aí a mãe fala assim, vai, toma seu banho, se arruma, vai para a escola. Ela faz esse caminho. Só que quando ela chega na escola, talvez ela não esteja pronta, preparada, animada para estar ali naquele lugar. Por quê? Porque a cabeça dela está lá no papai. Só o que importa na vida para ela é o papai. Então, ela quer o quê? Voltar para casa. E aí, o que faz um professor quando vê uma cena dessa? Mas, Carol, fica, Carol. Presta atenção na aula, para de falar, você não para de falar um minuto. Será que eu não sou bom o suficiente? Será que eu não sou um professor bom o suficiente? Será que eu não sou uma professora boa? Porque eu estou aqui me matando para ensinar a Carol, mas a Carol não presta atenção. Agora eu pergunto para vocês, é culpa de alguém? É culpa de alguém a Carol não prestar atenção? É culpa de alguém essas crianças não estarem disponíveis para a aula? Se está acontecendo lá, dentro da casa dela, um grande problema com o papai? Amarela e Rosa. Amarela e Rosa está falando para mim que ela está duplamente pelo papai. Duplamente. Porque o amarelo é a criança que está pelo pai do pai. E a criança que fala assim, vô, se você não pôde amar meu pai, eu amo para você. Duplamente. Como é que ela pode estar em aula se está acontecendo um problema lá? Ela é o super-herói do papai. Ela é a heroína do papai. A capinha dela. Ela precisa salvar o pai dela. Então, ela não vai deixar você em paz. E aqui, o que essa criança vai fazer com você? A criança da cor amarela é a criança crica. É a criança perfeccionista, é a criança que vai indagar tudo. É aquela que você está começando a contar, ela já está respondendo as tuas perguntas já, ela não deixa ninguém falar. E aí você fala o quê para ela? Fica quieta, menina. Eu nem acabei de falar e você já está aí respondendo. E aí o que acontece com essa criança? Ela quer ir embora. Porque ela olha e fala, minha professora não me entende. Pois eu sou uma super heroína, eu cuido de tudo na minha casa, cuido do meu pai, e você vem falar para mim que eu tenho que ficar quieta? E aí você perde um pouquinho deste aluno. Olha só, se eu começar a falar aqui para vocês de todas as coisas, vocês vão morrer. Vocês vão se desesperar. Mas calma, que tudo tem solução, hein? Não é, Thalita? Tudo tem solução. Qual é a sua cor, Thalita? É amarelo, né?
laranja? É rosa também? E preto? Branco? Sim. Tá. Eu vou falar das crianças da cor laranja. A criança da cor laranja é uma criança que é missão dada, missão cumprida. Como é que nós descobrimos a implicação aqui da criança da cor laranja? Ela está implicada com a mãe da mãe. Então, ela vem realizar os projetos da vovó. Se você der uma missão para essa criança aqui em sala de aula, se você souber quem são as crianças laranja, pronto, achou, identificou, pode colocar eles como líder de projetos. Porque eles vão realizar. Essa é uma criança, e se também a professora falar para ela, não gostei do seu projeto, não estou de acordo com o seu projeto, você pode também causar uma grande dor nesta criança. Por quê? Porque existe aqui uma mala enorme de peso que ela está carregando pelas dores da vovó. A vovó queria ser médica, mas ela teve que ser professora. A vovó queria ser professora, mas teve que ser dona de casa. A vovó teve que ser submissa e não pôde ser quem ela gostaria. Então, esta menina, ela vem realizar pela vovó. Ninguém pode falar para uma criança da cor laranja, você não é capaz. Quer matar uma criança da cor laranja? É falar para ela, você não é capaz. Gente, lembrando que todos nós temos as nossas cores, todos somos crianças. Todos somos crianças. Bom, existem 10 cores. Existe a cor marrom, existe a cor verde, existe a cor azul. Essas cores, elas estão separadas por grupos. Então, existe o grupo da ação, eu já vou falar. Existe o grupo da ação, existe o grupo da reflexão, existe o grupo do relacionamento. Carol, por exemplo, ela é uma mistura de grupo do relacionamento com o grupo da ação. As crianças, gente, elas têm que ter a oportunidade de interagirem entre si nas diferenças. E um professor, quando tem este olhar sistêmico, entendendo que ele vem de um contexto limitado e as crianças também, e que ele tem as implicações dele e as crianças também, ele pode levar essas crianças para o mais. Ele sai de um lugar raso e começa a enxergar as crianças de um outro lugar, dando a importância para cada alma que chega ali para você. Isso é ter um olhar sistêmico. Quando falam para mim, porque ele é opositor desafiador. Eu já fico apaixonada porque eu penso, essa criança é a grande alma do sistema dela. Porque para ela estar nesse lugar de tanto sacrifício, para onde será que ela olha com tanto amor? Uma vez me chamaram, algumas de vocês já ouviram essa história, vão ouvir de novo, tá? Me chamaram uma vez eu estava numa escola trabalhando e fazendo lá um projeto lá com adolescentes, e aí uma coordenadora entra e fala assim, Fabiana, eu sei que você não trabalha com os pequenos, mas você pode atender uma professora que está desesperada, o menino deixa ela louca. Você pode conversar com ela ou conversar com ele? Eu falei, eu quero conversar com ele. Chama ele para mim. Aí eu tô lá, ele entra na sala, ele encosta assim, tia, quer falar comigo? Eu falei, não acredito que você é aquele cara famosérrimo que todo mundo fala, todo mundo te ama nessa escola, todo mundo te adora, você é o cara mais famoso aqui de dentro, eu queria conhecer você, cara. Ele falou, tia, tem certeza?
sou eu mesmo, tem certeza? Porque elas só brigam comigo. Não, que briga, elas brigam, mas elas te amam. Nossa, elas não vivem sem você. E aí ele falou para mim assim, ele era lindo, gente. E aí ele falou assim para mim, tia, eu estou jogando um ping-pong ali fora, eu vou lá que é minha vez, eu posso voltar aqui? Eu falei, vem, volta, que a gente vai conversar. E ele foi e não voltou mais. E aí eu fiz um movimento sistêmico com esta professora. Eu pedi para a coordenadora chamar a professora e mais algumas assistentes que tinham ali perto, até tinha uma moça da limpeza, veio me ajudar, veio umas pessoas ali do colégio, entraram numa sala, e aí eu coloquei esta professora para representar o aluno dela, sem ela saber, viu, Angelina? Sem ela saber. Coloquei ela para representar ele, então como é que eu faço? Eu pego um papelzinho, gente, é muito simples, viu? Eu pego um papel, escrevo o nome dele, dobro, dou na mão dela e peço para ela só respira. Só que ela não sabia que eu tinha dado o papel com o nome dele para ela. E aí ela começou a chorar na hora. Ela começou a chorar e ela falava assim para mim: eu estou me representando, né? Porque eu estou sofrendo muito. Esse lugar, eu tô muito mal com esse papel na minha mão, que coisa horrível que eu estou sentindo, é muito ruim. E ela ficava rodando, que nem um peru assim na sala, e falando: eu não sei onde eu fico, eu não sei onde eu paro, eu não tenho um lugar. E aí eu peguei uma outra pessoa, coloquei como se fosse ela, e coloquei o pai e a mãe do menino. O pai e a mãe do menino, eles deram as costas para o menino e se posicionaram como se eles quisessem sair dali, o pai e a mãe juntos. A professora, a representante da professora, colocou a mão na cintura e ficou virada para o pai e para a mãe, como se tivesse pedindo um posicionamento. E aí, onde é que vocês vão? E o menino rodando, perdido. Não tinha professora, não tinha nem pai e não tinha nem mãe disponíveis para este menino. E eu perguntei para a professora: o que você está fazendo aí? O que você sente aí? Ela falou: eu estou aqui, eu quero que eles façam alguma coisa, eu quero que eles me olhem. Só que os pais não estavam nem aí. Eles estavam olhando para fora, pois eles não estavam disponíveis. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Os pais não estão disponíveis. Lembra da ponte que eu falei? A escola não está disponível. E a criança fica perdida. Perdida. Eu ensino isso no curso. A criança fica perdida. O que é que precisa acontecer, gente? O professor, ele tem que olhar para as limitações dele, olhar para o seu contexto, tomar a sua força para poder estar para essa criança. Ele não pode ficar cobrando uma postura dos pais, que muitas vezes não vai ter. Mas olha só, o pai, a mãe saem de casa, vão procurar uma escola, acham lá a Adriana e falam: ai, a Adriana é fofa, eu vou colocar meu filho aqui para estudar com a Adriana. Gostei da Adriana, ela é fofa. Mesmo com todos os nossos problemas, eu acho que aqui, com a Adriana, a gente pode ficar sossegado. E aí o menininho começa a ir para a escola. E aí a Adriana começa a perceber que ele não toma banho para ir para a escola, vai com a roupa suja, cuequinha suja, meia fedida, mochila, esquecem o lanche. Só que a Adriana já está apaixonada por ele. E aí ela começa a fazer o quê? A julgar esses pais. Só que esses pais, gente, do jeito que são os melhores pais para aquela criança. E o que essa criança quer só é que a Adriana tome esses pais no coração para que ele possa usufruir do amor da Adriana.
para que ele possa tomar o amor da Adriana. Só que a gente, o que faz? Se mistura nesse contexto, sai do nosso lugar, quer virar o super-herói e perde esta criança. Perde. Eu não sei se vocês lembram, tem muita gente que não é daqui de Santos, mas teve um caso, faz pouco tempo no Guarujá, de um menininho que o pai prendeu numa laje, dentro de um barril, e ele ficou lá uns 2 dias de castigo. O pai não deixava ele sair, e ali ele fez xixi, ele não comia, porque ele ficou de castigo dentro daquele barril. E aí ele conseguiu chamar um vizinho, por um buraquinho que ele fez assim numa telha, e o vizinho chamou a polícia. Sabe qual foi a primeira coisa que ele falou quando a polícia chegou? Por favor, polícia, não faz nada com meu pai, não prende meu pai. Porque a criança ama incondicionalmente, gente. E ela quer que a gente aprenda a amar incondicionalmente. Então, a pedagogia sistêmica, ela vem ensinar o que para você? Amar incondicionalmente. Amar sem julgamento. Dizer apenas sim para o que se apresenta. Sim. Gente, é só uma palavrinha desse tamanhinho. Sim. E se você está num contexto dificílimo, com crianças... Outro dia uma aluna minha falava para mim assim, você não entende. Você está aí, Fabiana, no gostosinho, você não está entendendo. Eu estou aqui com os adolescentes, infratores, menores infratores. Entenda o seu contexto. Por que é que você está aí e eu não? Por que é você que está aí? O que é que você precisa aprender com essas crianças? O que é que você precisa ensinar para essas crianças? Aproveite. Gente, eu adoraria estar lá. Eu, Fabiana, minha filha sabe como eu sou. Eu adoraria estar lá, mas eu não estou lá. É ela que está lá. Aproveite esse contexto. E se não dá para fazer todo dia um milagre, a gente tem que concordar com o que é. Gente, se uma criança vem de um contexto de suicidas, de tragédias, de maldições de família, de coisas pesadíssimas, como é que vocês querem que ela esteja inteira para vocês? Ela não pode estar inteira. Não tem condições dela estar inteira, porque ela está numa implicação, no emaranhado, e muitas vezes ela já está adoecida, ela já está depressiva, ela já está com transtorno, por conta do seu contexto. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que amar, independente de quem chega. Olha, eu não sei, eu tenho uma coisa em mim que eu amo, os mais complicados, para mim, são os que mais me apaixonam. São os mais complicadinhos, são os que eu mais amo. Que são os que me ensinam mais, é como se fossem para mim, assim, grandes professores. E é assim que a gente tem que começar a olhar para as crianças. Agora, voltando para as cores, né? O que seria o ideal? Vocês descobrirem as cores de vocês. Porque se eu sou uma professora da ação, eu não vou ter o mínimo de paciência com uma criança da reflexão. Se eu sou uma professora do relacionamento, eu não vou ter paciência com uma criança da reflexão. Não tenho. Uma vez a Angélica fez um exercício, eu sou uma criança roxa, e ela me fez
Desculpa, ela me fez olhar para um rapaz, um senhor que estava lá, que era da cor amarela. Eu olhava para ele e eu pensava assim, nossa, ai, que cara acelerado, gente. Era uma sensação que ele estava acelerado, que ele estava... E eu não sabia a cor dele, nem ele a minha. E ele olhava para mim e falava, que mulher chata. Que mulher chata, ele falava. Depois ele falou, né? Nossa, desculpa, mas eu olhava para você e eu pensava, que mulher chata. É aquela mulher que começa a falar, não para mais, né? E aí a gente falou qual era a cor de quem ali. Mas um vinha aprender com o outro. Eu venho aprender a ser mais rápida e ele vem aprender comigo a pensar um pouco, a refletir um pouco, a não agir com tanta fúria. Então, as crianças, elas, nesse contexto das cores, elas vão se complementando. E o professor, sabendo a cor dele, ele também pode auxiliar. Porque eu posso aprender a esperar. Eu posso ter mais paciência com aquela criança ou com aquela criança. Eu posso entender por que aquela criança já terminou e já está querendo na sala fazer a lição. Eu fui assistir outro dia uma aula e o menininho toda hora levantava a mão para a professora e a professora falava, você! E pulava ele. Aí ela, e agora? Quem que vai responder essa aqui? Ele... E aí ela falava, você! Pulava ele. Daqui a pouco eu vejo lágrimas escorrendo assim nos olhos dele. O menininho da primeira fila, ele estava chorando. E eu perguntei para ele, por que você está chorando? Não chora, por que você está chorando? Ele falou, porque minha tia não me enxerga. Eu estou aqui toda hora levantando a mão, minha tia não me enxerga. E é um menino que tem muito para ensinar. Só que, talvez aquela criança que toda hora queira atenção, cause algo naquela professora. E depois eu fui conversar com ela, eu falei, por que você não deixa? Ele estava chorando. Ai, não, mas toda hora ele quer. Toda hora ele não deixa ninguém falar. E isso causa o que nele? Um sofrimento. E quando você aprende quem é aquela criança, você aprende a lidar e ter um jogo de cintura para levar aquela criança para o mais. Então, nós temos que também aprender a sonhar, gente. Aprender a olhar para as nossas limitações, para o nosso amor, para onde a gente olha com tanto amor. Às vezes a gente olha para um pai que chega para trazer um filho que está meio alcoolizado e lembra do nosso pai lá de trás. E aí resolve pegar aquele filho no colo para criar. E ele nem é seu filho, mas você fala, não, eu vou proteger essa criança porque ele está vindo de um lar que eu sei como é muito parecido com o que eu tinha. E aí, quando você faz esse movimento, você já sai do seu lugar e já entra no lugar de pai ou de mãe e a criança perde o professor. A pedagogia sistêmica, ela vem ensinar isso. Ensinar que todos nós estamos vindo de um contexto familiar, de um sistema familiar que não é perfeito, que tem falhas, que tem excluídos, que tem tragédias, que tem problemas, e que as crianças vêm para regular esses sistemas. E vocês são o quê? Os mediadores dessa regulação. Vocês vêm auxiliar essas crianças a levarem toda essa implicação de uma maneira mais leve. Como professores. Somente como professores. Gente, a criança ela vai ficar muito feliz se ela tiver o professor dela como professor. Se você sair do seu lugar
se colocar no lugar de mãe, de pai dessa criança, essa criança vai perder o professor, professora. Eu recebi milhões de mensagens hoje. E me mandaram uma mensagem assim: eu quero muito ajudar as crianças, eu quero muito resolver o problema das crianças, eu não aguento ver as crianças sofrendo. Sim, eu acho tudo isso muito bonito. É muito lindo você querer auxiliar as crianças, a querer com que as crianças não sofram tanto, mas até aonde você pode ir? Até onde essa dor não é a sua dor? Até onde essa implicação toda não é sua, ao invés da criança? Porque a criança, ela está aí, gente. Ela está aí para trazer a sua dor para ser vista também. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que foi a Bruna que perguntou, acho que foi a Bruna que perguntou se a criança laranja, quando cresce, se torna um adulto laranja. Sim, um adulto laranja. Como é que é um adulto laranja? Vou dar um exemplo de uma mulher laranja. Ela casa e ela tem uns projetos dela. Geralmente, as mulheres, as pessoas da cor laranja, elas são muito bem-sucedidas, elas têm foco, elas têm um objetivo. Se ela casa e o marido dela chega para ela e fala assim, olha, não acho legal esse seu projeto. Isso que você está inventando de fazer aí, eu não acho legal. Ela troca o marido pelo projeto. Porque a criança laranja, para ela, o mais importante é realizar o projeto. A criança laranja, gente, eu vejo a criança laranja assim como, sabe assim, imagina um pavão com vários olhos, aqueles olhos do corpo do pavão, e é como se ela se abrisse em sala de aula e falasse assim, olha, como é que é aquela história? Vem comigo que você brilha, sabe isso? A criança laranja é assim, porque ela não vai falar para você e ela não vai te levar nenhuma informação rasa. Se ela te levar uma informação, aquela informação ela tem conteúdo, ela foi pesquisar, ela foi buscar. Então, ela sabe o que ela está falando. É aquela criança que ela vai... É como se ela falasse assim, ó, olha só, eu vou expor para você o que é bom. Quer pegar, pega, não quer, estou indo embora. Diferente da criança da cor amarela, que também é uma criança da ação, mas se você não pegar a informação dela, ela vai ficar profundamente chateada. Beira a neurose, a tristeza da criança amarela. Porque ela vai pensar, pô, tô aqui, pesquisei, e ela ainda pesquisa mais que a laranja, porque ela tem mais neurotiquinha que a laranja. Pesquisei, tô te passando tudo aqui. Tá tudo certinho aqui, é só você pegar. E aí alguém fala para ela assim, não quero, não pedi nada. Pronto. Quer ver a criança amarela sofrer, é você falar para ela, não quero nada de você. O pessoal está com muita curiosidade aqui a respeito de como descobrir a minha cor. Ah, elas vão ter que fazer minha formação, né, Veridiana? Primeira coisa. A gente não pode ensinar a cor se você não tem um olhar sistêmico. Não adianta. Não adianta você fazer, é a mesma coisa de você ir lá fazer um treinamento de habilidades socioemocionais e não tratar as suas emoções. Então, venham fazer minha formação. Vocês falam com a Veridiana, vocês podem falar com a Luana. Eu estou ou no presencial com a Luana, ou estou pelo Zoom com a Veridiana.
Aqui somos uma grande equipe amorosa. Você pode estar no presente, como você pode estar no Zoom. No presencial, a Luana, que é do Metafórum, que é uma. Luana, você quer falar um pouco do Metafórum? O que é o Oi, Metafórum? Fabi. Agora você me ouve? Vocês me ouvem? Boa noite. Eu tive um desafio aqui na hora de acessar o Zoom hoje com a internet, mas está tudo ok. Boa noite, pessoal. Eu sou a Luana Trentin, sou do Metafórum aqui no Brasil. É uma escola alemã de metodologia sistêmica. Inclusive, a Fabi é aluna antiga do Metafórum, de muitos anos, já fez várias formações com a gente. E tenho o privilégio de inaugurar a pedagogia sistêmica com a Fabi e ter a honra de tê-la com a gente aqui, oferecendo esse curso maravilhoso. E é presencial e com certificação internacional Metafórum, é um selo internacional que você tem um reconhecimento para trabalhar em qualquer lugar do mundo, seja online, seja presencial. Então, abre muitas portas para você. Já no online já vai te abrir muitas portas e no presencial vai abrir bastante portas mundialmente. Então, vale a pena também, além, né, de toda o presencial, a troca de energia, que também é bem válida. Então, se vocês tiverem interesse, nós iremos oferecer esse curso aqui em São Paulo. Então, aqui no dia 20, 21, 22 e 23 de abril, é um feriado Tiradentes. Então, fica mais fácil, né, para quem não vai trabalhar, não vai dar aula nesse feriado. E qualquer dúvida, vocês podem procurar o Metafórum, me procurar, a Veri pode passar o nosso contato. E também tem o formato online também, que ajuda, que facilita muito a gente aí com a tecnologia, com a Veri, tá bom? E obrigada aí por compartilhar com vocês essa grande aula online. Amei. Uhum. Eu queria dar Obrigada, Fabi. Oi, fala. Quem Eu quer queria falar? dar Veridiana, eu queria dar um depoimento pessoal aqui que a Luana não sabe, né? Mas eu fiz uma formação com a Metafórum já há muitos Sei sim. anos atrás. Muitos, e inclusive recentemente com a Desirê, né? Com a Desirê, não, mas essa descoberta lá, meu filho era bebê. Uhum. E aí já faz uns 10 anos, né? Essa certificação do Metafórum no meu currículo, assim, realmente deu muito peso. Eu tive à frente de um projeto com adolescentes numa rede, assim, conhecida de ensino aqui do estado de São Paulo. E ter esse selo da Metafórum na minha certificação, ter o peso da Metafórum na minha formação, né? Fez muita diferença. Assim, me abriu não só essa porta de poder ser a responsável por um projeto muito grande, porque eu trabalhei nesse projeto, eu atendi mais de 5.000 alunos de atendimento presencial com embasamento sistêmico, eu atendi mais de 300 pessoas, mais de 300 alunos, em 7 escolas, em 5 cidades diferentes. Então, para mim, assim, dando meu depoimento pessoal, fez muita diferença. E obrigada por isso. Nossa, fico muito feliz. Nossa, Sim. que legal. Que bom. Obrigada pelo depoimento, Veri. E eu acho até que na época, um pouco depois, você precisou do certificado e eu te enviei por e-mail, alguma coisa assim. Você enviou, agora eu tô lembrando. Verdade. Muito bom. E Obrigada. também, né, Luana, existe a possibilidade de quem fizer pelo Zoom, se quiser também, porque pelo Zoom fica um pouco mais em conta o curso. Sim. Mas se a pessoa quiser a certificação internacional, como são os mesmos módulos, vocês Exato. também, aí vocês vendem o selo, não é isso? Se for Isso mesmo. Se não for possível estar no presencial e vocês se matricularem para as aulas online, e vocês quiserem o selo do Metafórum para ter essa, né, agregar aí na formação de vocês, o selo do Metafórum é R$ 150. E aí vocês podem comprar separadamente.
E só é disponibilizado. A Fabi, ela já é habilitada para formar com o selo Metafórum, seja presencial ou seja online. Isso é Ela já tem importante essa falar, né? Porque certificação. não é assim, vou Sim. comprar um selo e vou colocar lá, né? Não é assim. Não, Tem que ter não, porque é a formação da Fabi, que tem a validade do Metafórum. Então, isso faz diferença, porque não é qualquer formação que vai ter e não de qualquer forma que vai ter o selo do Metafórum. Tem todo um pré-requisito e a carga horária e as exigências. E a Fabi, ela já é aluna do Metafórum já há muito tempo, a gente já conhece a formação acadêmica e também de cursos dela na área do desenvolvimento humano. Sim. Isso aí. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, rapidinho, porque tem uma pessoa perguntando aqui se vai ter previsão do online com a certificação do Metafórum e se o online é a mesma validação do presencial. Então, assim, o online e o presencial, eles têm o mesmo conteúdo, a mesma carga horária. A diferença é que quando você compra o curso presencial, você está comprando junto a certificação do Metafórum. Se para você a certificação internacional não é importante, você vai fazer o online e você também não faz questão de estar presencialmente com a Fabiana, você vai fazer um online. Beleza. Se você está em outro estado, não consegue estar no presencial, mas quer muito essa certificação internacional pelo fato da Fabiana ser uma professora do Metafórum, você pode fazer a formação online e receber o certificado com o selo do Metafórum, porém tem um valor de R$ 150. Todo mundo entendeu? Olha, Veria, R$150 mais o fretezinho, que eu acho que é uns Isso, mais o R$ 12, frete. uma coisa Mais o assim. frete, né, Luana, do certificado. Isso mesmo. Uhum. Mas é um selo que vocês vão pegar e vão tirar com todo cuidado e vão colar no certificado, né? Exatamente. Vocês podem falar com a Luana, eu não sei como é que tá Não, o com a contato. Juliana. Com a Com a Juliana. Com a Juliana. Tá, desculpa. Isso. Como É é que melhor Pode passar falar o com contato você. dela. Veridiana, é melhor falar com você pode e falar você manda para a comigo. Ju. Eu sou a pessoa que entrou em contato com a maioria das pessoas aqui para passar o link dessa aula. Eu sou a Veridiana, que mandou áudio da Escola Sistêmica. Ou, se você tiver falado, a Juliana entrou em contato com algumas pessoas, você pode também falar em contato com a Juliana. A Juliana está cuidando do presencial e eu estou cuidando do online. Mas eu posso te atender também se você quiser fazer o presencial. Eu estou à disposição pela Escola Sistêmica e a Juliana está à disposição pelo Metafórum. Isso aí. Muito e bem. É claro que também vamos oferecer os alunos do Pedagogia Sistêmica presencialmente terão condições especiais e diferentes para outros cursos da nossa grade do Metafórum. Sim, gente, se vocês entrarem lá no Metafórum, vocês não saem mais. É verdade. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Quer me perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa para mim? Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha aqui. Quem não pode vir para São Paulo, faça o online, que é a mesma coisa. Eu garanto para você, você vai sentir as mesmas coisas. O que eu faço muito, a Thalita está aqui. Cadê a Thalita? Já foi embora. Deixa eu ver. A Thalita está aqui. A Thalita, quando ela fez o curso comigo, né, Thalita? O que nós fizemos de movimentos para ela, sistêmico, durante a formação, ela entrou uma pessoa e saiu uma margarida. Não é? Saiu outra pessoa. Totalmente. Eu consegui aceitar a minha história, que eu não aceitava, e sem eu saber, né, eu achava que eu só não gostava do meu nome, eu só achava que não combinava comigo. Mas, na verdade, eu vinha saber que tinha muita coisa por trás. E quando eu consegui aceitar esse nome, tudo começou a mudar. Tudo. Fala seu nome para elas, Thalita, que não está escrito aí. Margarida. É Margarida. Eu conseguia falar.
Eu não conseguia falar. Eu lembro, e todas as vezes que eu vou em algum médico, em alguma coisa assim que precisa do nome formal, né, eu lembro disso, porque eu não conseguia. Eu era aquela aluna que na faculdade eu chegava lá no primeiro dia de aula, professor, por favor, meu nome é Margarida, mas não fala. Só chama eu de Thalita na chamada, por favor, em todas as chamadas. E hoje não. Eu me apresento como Thalita porque já é normal, né? São Thalita, mas já não me dói mais o Margarida. E eu falo sem dor. E fizemos muito trabalho, né, com isso, com a Thalita. E hoje sua escolinha, né, Thalita? Como é que chama aí o seu espaço? Espaço Aprender Margarida. Não teve jeito. E vive de margarida, né? Tá toda de amarelo aí de margarida. Sim. Oi, Patrícia. Obrigada, meu amor. Eu te amo. Linda da Fabi. Oi, Patrícia. Pode falar, meu amor? Oi, gente. Vamos lá. Vou tirar algumas dúvidas minhas. Eu sou professora de educação especial aqui num colégio de Campinas. Eu queria saber, assim, melhor, que eu acho que para mim ficou um pouquinho algumas dúvidas em relação assim. Quando eu procurando, né, na internet, navegando, caí na página de vocês que tinha algumas, né, alguns dizeres que condizia com o que eu acredito para a pedagogia, que vem uma base de família, já ali uma base antes dessa criança, que muita coisa não depende desse contexto familiar, de aceitação, muita coisa eu não vou ter a ajuda necessariamente dos pais, diferente de muitos professores que acham que a família tem que mudar e que tem que se adequar à escola, e a gente sabe que não é a realidade de muitos. Então, eu sempre acreditei muito nisso, nessa bagagem anterior da criança, essa aceitação. Tem coisas que a gente não pode modificar o contexto das crianças. E eu achei muito interessante essa abordagem de vocês, mas ficou um pouquinho de dúvidas assim. Esse lado sistêmico, a gente atrela muito ao holístico e eu não tenho problema com isso, mas assim, muitas vezes não é. As pessoas entram ali para o lado da espiritualidade, uma outra coisa que não necessariamente tem a ver. Num contexto escolar mesmo, por exemplo, eu vou fazer um movimento sistêmico, alguma coisa. Eu preciso da autorização de um contexto no todo, eu preciso estar esclarecendo exatamente o que está sendo feito, porque eu achei super interessante. Mas para eu colocar na onde eu estou hoje, tá? Isso num currículo e trazer realmente ali para o meu uso, eu preciso levar realmente essa fala dessa forma ou não necessariamente? Não. Veja bem, a pedagogia sistêmica ela está chegando agora. Sim. E ela já tem que chegar de uma maneira, de uma forma que ela seja tomada como algo teórico-científico, como alguma coisa validada, porque senão isso vai se perder. Uhum. Eu, do meu lugar de professora, talvez eu não possa fazer um movimento sistêmico. Eu, naquela escola grande, elas dão abertura para que eu fizesse um movimento sistêmico. Mas você não pode, muitas vezes. Sim. Mas pode ter uma postura sistêmica, que é a que você já tem. Entendendo que cada um tem o seu contexto, cada um vem de um sistema, que não existe sistema certo ou errado. Os sistemas são o que eles são, limitados, cada um com a sua limitação. Então, quando você entende, muda essa chave. Quando você entende desse jeito, você já está sendo uma pedagoga sistêmica. E não tem nada de holístico e nem de espiritual nessa história. Sim. A gente deixa a espiritualidade para outro lugar. Entende? Para um lugar importante, logicamente, mas a gente não faz essa mistura para não perder a oportunidade de levar a pedagogia sistêmica para dentro da escola, que é algo muito sério e é algo comprovado. Então, a gente vai sempre olhar
como teóricos mesmo. E não vamos deixar isso enveredar para esse lado. Às vezes a pessoa me liga e fala assim, manda mensagem assim, mas isso tem a ver com religião? Não! Porque as pessoas acham que fazer uma constelação baixa ali, às vezes, representando o pai de alguém, mas isso é uma frequência. Quando eu me conecto com alguém, o que eu sempre explico no meu trabalho? Gente, estamos todos conectados. E quando eu me coloco como representante da Patrícia, eu trago para o campo uma parte da Patrícia que precisa ser vista. Uma parte da Patrícia que está pedindo um auxílio ali. Isso é ciência. Isso é frequência. Não tem nada de religião. Só que, Patrícia, meu amor, você não pode. Olha, eu tinha uma amiga, ela era uma criança marrom. A criança marrom, ela não está nem aí com ninguém. Porque ela está para a vítima e está também para o assassino. Ela é aquela criança que na casa dela teve alguma tragédia. Teve algum assassinato ou teve alguma coisa muito feia. Então, ela está implicada com essa dor. Então, ela não quer saber. Ela faz o que ela quer e ponto, acabou. Ela chegou na escola, o diretor entrou, ela estava fazendo uma constelação com as crianças. Na hora foi mandada embora. Nós temos que respeitar a escola onde nós estamos e ir plantando uma semente, porque eu acho que a gente vai conseguir levar a pedagogia sistêmica adiante pelo exemplo de amor, pelo exemplo do não julgamento, de concordar com o que é, de estar a serviço, mesmo aquele pai e aquela mãe não estando, de estar no nosso lugar de professor. Patrícia, eu já trabalhei com pessoas, como você trabalha com pessoas com deficiência? E é exatamente essa postura que eu tinha, a que você tem hoje. Não tirar a força de nenhuma criança. Porque essa criança tem síndrome de Down, essa criança tem um autismo, essa criança não vai conseguir nunca. Não tiremos a força de nenhuma criança, porque ela já é grandiosa só por estar naquele estado, naquela condição. É isso, meu amor. Obrigada. E olha só, vou falar para vocês uma coisa. Quem quiser muito fazer essa formação comigo, apesar, não tenho condições, Fabi, não consigo, fala com a Veridiana. A Veridiana está aqui para auxiliar vocês a estarem comigo, na formação que vocês quiserem estar comigo. Veja o que vocês precisam e vocês falem com a Veridiana. Tá bom? Então tá bom, gente. Metade da sala já foi embora, já cansou de mim já. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui comigo. Gratidão. Quem não puder estar comigo na próxima formação, eu pretendo continuar na vida, dando formações, então, um momento, vocês estarão, vocês podem seguir aí assistindo minhas aulas, que vão ficar por aí, gravadas em algum lugar, vocês vão achar, tá bom, meus amores? Continuem lá na escola sistêmica, né, Leila, meu amor? Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Eu amo todos vocês. Tia, minha tia Vera tá aí, ó. Minha tia veio me prestigiar. Ui, coisa linda, gente. Beijinho, obrigada, Veridiana, gratidão. Boa noite. Pela ajuda. Um beijo para todos. E o que vocês precisarem, Thalita, Carolzinha, o que vocês precisarem, a Veridiana tá aí, tá bom? Angelina, Mônica, Marisete, beijinho para todas vocês. Sintam-se todos beijados, abraçados, tá bom? César, seja bem-vindo, sejam bem-vindos a esse novo olhar.